Olá, amigos do Centro Espírita Antônio de Pádua. Meu abraço fraterno e meu muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de, mais uma vez, estarmos juntos aqui nesse espaço para crescer e aprender um pouquinho mais com a mensagem do Cristo, né? Então, eu vou iniciar, como é de costume, né, através de uma página inicial. Eu escolhi o livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco e ditado pelo espírito Joana de Ângeles para a nossa página de abertura. Então, a lição é, é a 144. Apregoa as vantagens de uma vida sadia, estimulando os companheiros a experimentá-la. Divulgam-se com entusiasmo as excelências dos prazeres estonteantes, dos gozos desgastantes, dos excessos aniquiladores. Não se cometam, todavia, não se comentam, todavia, com o mesmo ardor, a decadência dos ases e campeões do sexo desalinhado, a alucinação dos que viveram as experiências embriagadoras. Os vitoriosos, considerados manchetes de jornais e revistas, sucesso de rádio e televisão de ontem, hoje estão no ostracismo e na queda, esquecidos e desprezados, substituídos por novos joguetes do mercado da loucura. Vive com saúde moral e demonstra aos outros quanto isto é bom. Então, vamos aproveitar a inspiração da página para fazer a nossa oração, a nossa prece inicial, e assim podermos nos conectar com a tarefa do momento. Então, vou convidar a fecharmos os nossos olhos, buscando elevar os pensamentos a Deus, nosso Pai, Criador de todos os seres, de todos os mundos, de todo o universo, a quem agradecemos e rendemos graças pela nossa vida e por toda a sua criação, Pai. Obrigado a Jesus, esse amigo, mestre, modelo, esse que nos ama incondicionalmente. Obrigado, Jesus. Obrigado por suas palavras, pelas suas lições, pelo seu exemplo e pelo seu amor. Obrigado a todos os amigos espirituais que nos envolvem nesse momento, que nos amparam, para que possamos ser intuídos nesse estudo e possamos aqui receber aquilo que necessitamos para o momento. Fique conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, amigos, eu preparei uma pequena apresentação para compartilhar e a gente poder fazer alguns comentários e trocar algumas informações ao longo aqui dessa nossa breve conversa. Então, vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação. Então, o que temos para discutir hoje vai tratar dessa tradição dos fariseus, né? Muito conhecida, uma passagem bíblica bastante conhecida e comentada, sobre a questão de lavar as mãos. Isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, seus versículos 10 a 20, e Marcos, no capítulo 7, versículos 14 a 23. Aqui eu optei por seguir como está em Mateus, tá? Apenas por uma questão de escolha mesmo. Eu usei a tradução do Novo Testamento por Haroldo Dutra Dias e vou pedir licença para a gente poder ler o trecho inteiro primeiro e depois começar a fazer alguns comentários. Então, diz Jesus, através do Evangelho de Mateus: convocando a turba, disse-lhes: ouvi e entendei. Não é o que entra na boca o que torna comum um homem, mas o que sai da boca. Isso torna comum um homem. Então, aproximando-se dele,
os seus discípulos dizem-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Em resposta, disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será desenraizada. Deixa-os. São cegos, guias de cegos. Se um cego guia outro cego, ambos cairão no fosso. Em resposta, Pedro disse-lhe: Explica-nos essa parábola. Ele disse: Vós também estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que entra na boca vai para o ventre e é expelido na latrina? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso torna comum um homem, pois do coração saem desígnios maus, homicídios, adultérios, fornicações, roubos, falsos testemunhos e blasfêmias. Estas coisas é que tornam comum o homem, mas comer sem lavar as mãos não torna o homem comum. Bom, irmãos, primeiro é só para deixar claro que nas traduções mais comuns, né, assim, no que a gente está mais acostumado a ouvir, quando aqui aparece o tornar o homem comum, a gente vai fazer a interpretação mais comum, que é a de tornar o homem impuro, né? Aquilo que torna o homem comum é aquilo que o torna impuro, né? É nesse sentido que vem essas palavras aí de Jesus. Bom, é um trecho um pouco grande, evidentemente, e eu optei aqui por destacar dois pontos principais. O primeiro, quando Jesus diz, né, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será desenraizada. Em algumas traduções, a gente vê também que será arrancada. No outro trecho que eu também gostaria de destacar, o que sai da boca procede do coração, e isso torna comum o homem. É evidente que a gente tem várias nuances aqui que poderiam ser destacadas e comentadas, mas, em função do nosso tempo e para a gente dar um pouco mais de ênfase, eu fiz essa opção. Então, vamos fazer algumas considerações iniciais para depois a gente partir efetivamente para a análise mais detalhada do trecho. Bom, a gente entendeu aí, então, que nesses versículos de Mateus, é como se fosse uma parábola, entre aspas, como Pedro chama, né? Mas com explicação de Jesus. Na verdade, é um ensinamento, né? É uma proposta que Jesus está colocando ali. Não chega bem a ser uma parábola, no sentido literal, mas um profundo significado. E ele próprio explica, mediante a pergunta que lhe é devolvida, né? Por Pedro, em nome dos seus discípulos, né, pedindo para que fosse explicado. Né, vamos entender que no contexto, primeiro ele fala para a multidão, para a turba, e depois, em particular, conversando com seus discípulos, Pedro pede que ele explique, né, essa parábola, e aí ele esclarece, né, ele volta à carga, dando mais clareza ao ensinamento. Então, é uma passagem que é bastante clara, porque o próprio Jesus comenta e explica. E, como eu já disse, eu trago, né, estou extraindo aqui dois grandes, digamos assim, ensinamentos, né, duas grandes mensagens de Jesus para a humanidade, para que a gente possa captar e introjetar e realmente assimilar essa boa nova que o Cristo nos traz. Primeiro, que, como está na Gênese, minhas palavras não passarão. Né? Quando ele diz que, o que Deus não plantou vai ser arrancado, é exatamente a ideia de que as leis de Deus são eternas e imutáveis. Né? E ele, como o enviado, né, aquele Messias aguardado, que veio em nome de Deus, portanto, a gente pode considerar que, como está dito, né, na Gênesis,
As suas palavras não passarão. O restante vai ser arrancado. E a gente vai comentar mais daqui a pouquinho. Num segundo aspecto, que é uma página do Vinha de Luz, que Emmanuel dá o título de O Verbo é Criador, ou seja, se conectando com aquele segundo trecho que eu destaquei, quando Jesus diz que o que sai da boca, né, o que procede do coração, é o que faz mal aos homens. E aí ele cita uma série de dificuldades aí, de fraquezas, de situações, né, como a gente viu, irregulares, à luz das leis divinas, que procedem desse, desse desvirtuamento, vamos dizer assim. Então, eu vou pegar alguns trechinhos aqui. Eu vou usar inicialmente, então, o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração, e aí trechinhos dos itens 8 a 10. Diz-nos Kardec: como é muito mais fácil praticar atos exteriores do que se reformar moralmente, iludiram-se os homens a si próprios, tendo-se como quites para com Deus. Ou seja, ele está falando para aqueles homens, à época do Cristo, que estavam ali envolvidos com uma série de atos exteriores, né? Com atos, com tradições, com costumes que eram passados oralmente de geração em geração e com a ideia, vamos chamar assim, de que o cumprimento daqueles rituais, daquelas tradições, fosse agradável a Deus e, com isso, eles estariam quites para com Deus. Né? E aí, Kardec volta a nos dar um brinde aí interessante com essa seguinte passagem. Ele nos diz: verificou-se o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser atirada para segundo plano, de onde resulta que muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, consideram mais garantida a salvação por meio das práticas exteriores do que pelas da moral. São as adições feitas pelos homens à lei de Deus. Então, essa pureza moral que a doutrina do Cristo nos traz, ela, como está sendo destacado aí, ela foi sendo perdida ao longo do tempo por, pelo próprio homem, né? Por nós mesmos, pelos próprios cristãos, que foram agregando questões supérfluas, questões exteriores, à moda dos antigos judeus. E aí ele chama de adições. Então, uma série de práticas, de rituais, de dogmas, que não tem nada a ver com a doutrina moral do Cristo, original. Né? E aí, Jesus, quando ele faz essa exortação para que a gente preste atenção, né, entre aquilo que entra pela boca e o que sai pela boca, e a clareza do ensinamento do Cristo aí não pode deixar margem de dúvida. Ele diz com todas as letras, né? O que entra pela boca vai para o ventre e sai pela latrina. Mas o que sai pela boca procede do coração. E a gente pode dizer procede do espírito, procede, né, da nossa essência. Então, a gente claramente, né, faz conexão com aquele outro ensinamento de que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, Jesus está chamando essa atenção. E os homens, infelizmente, não deram muito ouvido a Jesus, né? Homens, leia-se, cristãos, né? Ditos cristãos. Por quê? Porque continuaram a seguir aquele mesmo costume de valorizar mais práticas exteriores do que a reforma moral, do que olhar para
dentro, para a sua própria reforma. E aí aqui eu queria que não fosse entendido como uma provocação, não quero criar nenhum atrito, nenhuma situação constrangedora para os amigos, para os irmãos, eu prometo. Mas eu trouxe algumas reflexões que eu não vou responder, são para a gente poder usar né, esse próprio estudo, essa palestra, para pensar, né? Acho que é importante. Para mim, foi muito importante o estudo para me acender alertas, porque apesar disso, né, ser muito conhecido, a gente ainda parece que passa e não reflete, não pensa, não traz para o nosso interior. Então, assim eu vou fazer até o final. Então, primeira reflexão: os espíritas, como os demais cristãos, podem estar fazendo estas adições? Ou vou refazer a pergunta: os espíritas, como os demais cristãos, podemos estar fazendo estas adições? E aí fica a pergunta no ar. Tá? Como bons cristãos, será que nós também estamos agregando coisas externas, né, essas adições, como Kardec chama, e deixando para lá um pouquinho a questão da doutrina moral, o ensinamento, o cerne da doutrina do Cristo? É para a gente pensar, né? Aí no Vinha de Luz, na lição 97, Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier, nos traz essa lição que é: o verbo é criador. Então, ele nos diz, primeiro, eu extraí esse trechinho: indispensável cuidar do coração como fonte emissora do verbo. Então, já nos referimos há pouco a essa ideia de que o verbo, no sentido, né, do que a gente emite, do que a gente transmite, do que a gente emana, né, não só as palavras, pensamentos, vibrações, irradiações, né, o nosso tudo que nós colocamos para fora, como esse verbo. E esse verbo é criador, como Emmanuel está chamando a atenção no título dessa página. Portanto, será que a gente está atento a essa ideia, né, de que temos que cuidar do coração como fonte emissora do verbo? É importante pensar nisso, né? Aí volta a carga Emmanuel, nos dizendo que o que sai da boca e da mente, desculpa, o que sai do coração e da mente pela boca é força viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. Ora, é óbvio que aí, dependendo do que a gente emite, do que a gente cria, né, nós mesmos estaremos envolvidos pela nossa criação. Então, o que vai sair da mente e do coração através da boca são emanações que estamos nós mesmos envolvidos inteiramente nisso. E aí, para dar uma explicação um pouco mais elaborada, Emmanuel nos diz que os elementos psíquicos que exteriorizamos pela boca são potências atuantes em nosso nome, fatores ativos que agem sob nossa responsabilidade, seja então para o bem ou para o mal, né, porque não é tão bom, estão sob nossa responsabilidade e são potências que atuam em nosso nome. Daí vem a importância da gente refletir. Não tem nada que a gente, né, todas as nossas palavras elas podem edificar, mas elas também podem destruir. E aí, mais uma vez, entenda-se palavras num sentido mais ampliado, né? As nossas ações, nossos pensamentos, toda a nossa vibração. E aí, a reflexão que fica, que muitas vezes nós nos pegamos, né, com essa pequena frase que diz que, né, muitos de nós, eu já fiz isso e certamente acredito que muitos dos que me assistem devem ter essa mesma
experiência para contar. Aconteceu alguma coisa, a gente, né, numa discussão, algum momento de uma emoção mais aflorada, e aí no final, desculpa, eu falei sem pensar. Bom, então, diante do que a gente está ouvindo, lendo e entendendo aqui, será que cabe essa questão para a gente, que busca, né, o nosso crescimento espiritual? A gente sabe que quem mais for dado, mais será cobrado. Então, a gente tem conhecimento. Será que cabe essa ideia de que eu falei sem pensar? Então, e se eu estou falando sem pensar, será que não é importante eu começar a pensar antes de falar? Já que a responsabilidade é minha, como está bem explicado aqui por Emmanuel, né? O fato de ter sido, aspas, sem pensar, não me exime de responsabilidade. É exatamente o que ele está dizendo nesse último tópico que eu apresentei. Aí, naquela outra tônica, né? No outro ponto que eu queria destacar também, quando a gente vai lá na Gênesis, no seu capítulo 17, nos itens 24 a 26, cujo título é Minhas Palavras Não Passarão. Eu extraí dois pequenos trechos que eu vou reproduzir. Então, Jesus, né, está subentendido, tendo por missão transmitir aos homens o pensamento de Deus, somente a sua doutrina, em toda a pureza, pode exprimir esse pensamento. Então, vamos entender. Jesus vem transmitir aos homens o pensamento de Deus. Então, ele vem como um mensageiro, como um Messias, como um enviado, para que nós possamos conhecer e entender as leis de Deus e nos aproximar um pouco mais desse Pai Criador que tanto nos ama. Portanto, a gente só pode entender esse pensamento de Deus através da doutrina que o Cristo nos trouxe. E aí, como está bem claro, né? Essa doutrina em toda a sua pureza. Só essa doutrina moral do Cristo, né, na máxima simplicidade e essência, pode exprimir esse pensamento, o pensamento de Deus. Portanto, o que não passará é o verdadeiro sentido das palavras de Jesus. E o que passará é o que os homens construíram sobre o sentido falso que deram a essas mesmas palavras. Portanto, a essência das palavras de Jesus não passarão. E o que nós agregamos, isso vai passar. Né? Já passou um monte de coisas e tantas outras passarão. Portanto, aí é importante. Se, né, nós queremos realmente conhecer a boa nova do Cristo, como reconhecer o verdadeiro sentido das palavras de Jesus? Porque se ele fala em nome de Deus e traz o pensamento de Deus, a gente precisa então se apropriar das palavras de Jesus, né? Do ensinamento de Jesus. Como é que a gente pode reconhecer o verdadeiro sentido? E eu acredito que o que estamos fazendo aqui já é um caminho. Mas, evidentemente, eu deixo para os companheiros, para os amigos, né, essa reflexão. Aí, na Sabedoria do Evangelho, Carlos Pastorino, seu volume 4, tem também analisa esse mesmo trechinho, e aí tem essa lição, o título é O que Prejudica. Então, comenta Pastorino. Sendo preceitos de homens, isto é, do intelecto personalístico, ou seja, da personalidade, tendem a desaparecer, sendo erradicadas da humanidade, porque não foram plantadas pelo Pai no coração dos homens, como o são as leis naturais, que jamais desaparecerão da face da terra. Portanto, o que é exterior, né, os preceitos dos homens, a nossa personalidade, o nosso capricho, a nossa vaidade, o nosso orgulho, tudo que vem da nossa personalidade agrega a, a mensagem, né, original,
isso é preceito dos homens, não é lei de Deus, é lei dos homens. E isso, naturalmente, vai desaparecendo, porque os costumes dos homens vão mudando ao longo da história. Então, o que que fica? É o que o pai plantou, é o que o pai, a essência das leis divinas. E isso não vai se erradicando. Então, o pastorino volta a chamar a atenção que nesse trecho, né, Jesus acerta em cheio nas criaturas pretensiosas que, em sua ignorância enfatuada, se julgam donas da verdade, ensinando, julgando e condenando segundo bem lhes parece. E vou dizer mais, muitas vezes, segundo, é, em, se colocando até em nome de Deus, né? Julgando, condenando, ensinando em nome de Deus, uma doutrina totalmente desvirtuada do verdadeiro ensinamento das leis naturais, né? Da essência das leis divinas. Então, da mesma maneira que aqueles fariseus se consideravam, né, os portadores, os doutores da lei, temos entre nós possivelmente muitos que se consideram também os donos da verdade e agregam as suas próprias ideias às leis divinas. E isso, então, passará. E aí, a reflexão que eu trago, para deixar também para todos nós, é: nós espíritas podemos agir como fariseus na atualidade? Ou seja, né, nos apropriando dessa verdade e querendo dar esse tom personalístico, agregando coisas que não estão na mensagem, não, né, não fazem parte do ensinamento moral do Cristo, da essência, e muito menos foram reveladas ou trazidas pelos espíritos através da codificação kardeciana. Então, será que nós podemos também estar agindo como fariseus dessa atualidade em que vivemos? Nesse mesmo capítulo, Pastorino nos faz uma importantíssima, nos chama a atenção para uma importantíssima informação. Todo pensamento criado pelo espírito, antes de atingir o alvo, atravessa a aura de quem pensa e nele imprime suas vibrações. Logo, sendo coisa de baixa frequência vibratória, abaixa as vibrações da aura, prejudicando a criatura seriamente. Portanto, as coisas ruins que saem do coração o contaminam. Amigos, é o que a gente sempre ouve e é importante repetir. O primeiro a ser envolvido e contaminado em qualquer tipo de sentimento, de emanação que a gente emite, somos nós mesmos. Então, raiva, ódio, inveja, ciúme, agressão, irritabilidade, elas contaminam a nossa vibração, imprimem na nossa aura essa baixa frequência vibratória. E, portanto, essas coisas ruins que saem do coração nos contaminam. Por outro lado, o homem verdadeiro, isto é, a mônada divina, o eu profundo, poderíamos dizer, o espírito imortal, é inatingível por qualquer coisa vinda de fora. Não apenas os alimentos ingeridos ou as bebidas, mas nem mesmo as vibrações mentais de outras criaturas, nem pensamentos externos, nem acusações caluniosas, nem ataques físicos ou morais. Bom, isso aqui é bastante, talvez, polêmico e grave, né? Nos apropriarmos. A gente sabe que estamos envolvidos por uma nuvem de testemunhas e trocamos permanentemente, né, vibrações, emanamos pensamentos e recebemos. Mas o que o pastorino está dizendo aqui é que a nossa essência, o espírito, ele é inatingível por qualquer coisa vinda de fora. A grande
questão e o grande problema é que nós nos deixamos nos envolver por estas vibrações. Então, quando essas vibrações mentais de outras criaturas nos atingem, é porque nós nos sintonizamos com elas, que estamos na mesma faixa vibratória. Então, quando, né, esse tipo de pensamento nos atinge, essa vibração mental pesada, é porque nós nos conectamos. Mas o que ele está dizendo é que o eu profundo é inatingível por qualquer coisa vinda de fora. Mas, inversamente, nós somos totalmente contaminados pelas coisas ruins que saem do nosso coração. E aí, olha a grande reflexão que eu deixo para esse momento. Nós já nos apropriamos desse ensinamento do Cristo, que o que sai da boca que é o problema e não o que entra. Aí, novamente, a perguntinha fica no ar para pensarmos. Voltando ao Evangelho, segundo o Espiritismo, nos diz Kardec que nula é a crença na eficácia dos sinais exteriores, se não obsta a que se cometam assassínios, adultérios, expoliações, que se levantem calúnias, que se causem danos ao próximo, seja no que for. Semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas, fanáticos, não, porém, homens de bem. Então, religiões que se estejam voltadas para a eficácia de sinais exteriores, mas não buscam a reforma íntima, né? A construção desse homem de bem, ela vai produzir qualquer coisa, menos o homem de bem. Então, o que Kardec está nos dizendo é que, né, em última e principal essência, o que importa numa doutrina, numa filosofia, num pensamento, numa religião, é que ela torne as pessoas melhores. Então, a despeito de qualquer tipo de ritual com eficácia de sinais exteriores, o importante é que a gente, né, não cometa assassínios, adultérios, expoliações, levante calúnia, no caso dano ao próximo, enfim, que a gente consiga ser, né, nos desenvolver no sentido de construir esse homem de bem. Então, fica a reflexão para a gente poder também nos apropriar, já dando encerramento aqui, caminhando para o nosso fim. Qual tem sido o nosso maior esforço atualmente? Lavar as mãos, e aí entre aspas, é claro, ou limpar o coração, também entre aspas. Óbvio que em tempos de Covid, em tempos de pandemia, eu sou um profissional da área da saúde, é óbvio que lavar as mãos é um hábito não só de higiene, como é um hábito que salva vidas. Mas não é disso que a gente está falando e não foi disso que Jesus também se referia, né? Acho que pelo estudo a gente conseguiu entender. É óbvio que é por isso que tem que estar entre aspas e é um sentido metafórico, né? Ou seja, quando a gente olha muito mais para o externo, para o gesto exterior, né, do que se preocupa em limpar o coração, também de uma maneira alegórica e metafórica, né? É claro que ninguém vai limpar o coração propriamente dito, mas limpar de impurezas, desses pensamentos negativos, desses sentimentos que só nos fazem mal, antes de fazer mal ao próximo, como a gente viu, fazem mal a nós mesmos. Então, será que a gente está cuidando mais de lavar as mãos, ou seja, do que é externo, exterior, ou estamos cuidando de limpar o nosso coração? Né? Tem até uma brincadeira no grupo que eu participo da evangelização, que a gente, né, gosta de dizer, fulano tem um coração peludo, está precisando comprar um presto-barba, né, uma parede de barbear, enfim. Porque é essa mesma brincadeira que, na verdade, brincando, a gente está dizendo exatamente a mesma coisa, né? Vamos limpar o coração, vamos nos purificar, vamos, de fato, nos tornar pessoas mais puras, mais próximas à essência do que o Cristo
nos convoca e nos orienta e nos exorta, né? Nos convida. Então, essa seria a reflexão final, para a gente pensar o que a gente está fazendo na nossa vida, nessa atual encarnação. Estamos aproveitando para simplesmente ficar cuidando de coisas externas, se tem, se não tem, se está no lugar, se não está no lugar, se, enfim, né? Ou se estamos cuidando da nossa casa íntima. E aí, para deixar só como uma mensagem, né? Eu acho que tem imagens que falam mais do que 1000 palavras, né? Assim que a gente conhece no popular. Então, eu vou trazer uma imagem e queria compartilhar com os irmãos. Eu acho que traduz um pouquinho do que a gente, né, conversou e dessa mensagem essencial do Cristo. Eu, caminhando por Niterói, né, onde eu resido, me deparei com esse grafite. E aí eu não consegui, me desconectar dessa imagem. E até parei, fotografei e estou trazendo para compartilhar com vocês. Vejam, uma questão aí artística, mas que diz assim, né? Perdoe mais, julgue menos. E aí me fiz a seguinte pergunta: será, né? Olha a conexão disso com o que nós estudamos e que o Cristo nos deixou e que a gente está tentando assimilar aí há mais de 2000 anos, né? Perdoar mais, julgar menos. Por quê? Porque a gente acaba sempre se preocupando mais com o exterior, com o outro, né? E muito menos conosco mesmo. Então, vamos fazer isso, né? Vamos cuidar da nossa casa íntima, vamos limpar o nosso coração. Com isso, precisamos perdoar, é óbvio, o perdão faz parte, é essencial, né? Jesus também nos convida a isso em vários momentos. Então, não tem como a gente fazer essa limpeza, essa purificação sem o perdão e nos abster de qualquer tipo de julgamento, porque a gente não é Deus, a gente não criou nada, a gente é co-criador. Então, não posso julgar a conduta de ninguém que eu não tenho condições mesmo de avaliar, né? Então, a gente tem que perdoar mais e julgar menos. Olha que, que pista, né? Que dica. Aí ficou uma dica, né? Como gostam de dizer os jovens, fica a dica. Então, era isso. Eu queria agradecer, queria mais uma vez dizer do meu carinho pelos irmãos aí do CEAP e a todos que nos assistem. Espero que as reflexões possam fazer sentido para a gente poder buscar esse nosso aprimoramento. E para possamos encerrar, eu vou fazer uma prece final, uma oração, e aí para a gente poder dar encerramento nesse trabalho. Tá? Então, vou fechar os meus olhos, convidando a todos que façam o mesmo. Amigo e Mestre Jesus, benfeitor de nossas almas, com o coração repleto de alegria, emoção, gratidão, encerro este momento levando a Ti, Senhor, a minha eterna felicidade pelas palavras e ensinamentos e lições e exemplos que Tu nos deixaste. Obrigado, muito obrigado por essa oportunidade. Pedimos, Senhor, que, da mesma maneira que conosco, a sua misericórdia, o seu amor, a sua paz envolva todos os nossos irmãos e especialmente aqueles que mais sofrem nesse momento. Envolva toda a nossa terra, o nosso planeta querido, os nossos irmãos em todos os cantos que sofrem hoje com a pandemia, para que todos sejam consolados, amparados, e a todos os nossos irmãos de caminhada, de jornada, que tenham desencarnado, retornado à pátria espiritual, através dessa experiência com o coronavírus, que todos sejam recebidos amorosamente, carinhosamente e supridos em suas necessidades.
dentro das possibilidades. Nossa Mãe Maria de Nazaré, muito obrigado por nos envolver com teu manto, com tua paz e com teu amor. Continua a nos guiar. E a toda a espiritualidade amiga que nos ampara, nossa gratidão, nosso carinho, e que possamos estar novamente em outros momentos, em outros estudos, e que leve a bênção a todos os nossos companheiros do Centro Espírita Antônio de Pádua, a todos aqueles companheiros que militam naquela casa, que todos sejam abençoados, assim como todos os tarefeiros do plano espiritual, encarnados e também os desencarnados. Assim, Senhor, peço permissão para encerrar esse momento e pedindo que permaneça conosco, hoje e sempre, que assim seja, em nome de Deus. Então, amigos, muito obrigado. Fiquem todos na paz e até breve.